Evangelho aí, nas palavras do Paulo, né? Capítulo primeiro, ele se ocupa aí com um altíssimo comprometimento com o Evangelho. Os filipenses estão engajados, são cooperadores com o Evangelho pela participação deles no ministério do Paulo. O Paulo é engajado a ponto de sofrer e ver o sofrimento como um instrumento, né, na propagação maior do Evangelho. No capítulo 2, nós vimos a mentalidade do Evangelho, ou a mentalidade que o Evangelho produz, né? Que é a mentalidade do serviço, ao ponto de até a vida ser colocada em perigo para que o serviço seja realizado, seja completado. No capítulo 3, a gente viu o efeito do Evangelho, o efeito do Evangelho no não crente, produzindo a sua conversão, o efeito do Evangelho na vida do crente, produzindo o seu crescimento, o seu progresso espiritual. E agora, aqui no capítulo 4, me parece que o Paulo desenvolve a vida no Evangelho. Como é que é a vida no Evangelho? É óbvio que esse é um tema muito amplo, porque a vida no Evangelho pode significar ou ter vários significados, né? Só que, como o Paulo está escrevendo para uma igreja específica, e ele recebe relatos desta igreja, e ele pretende abordar os assuntos mais importantes para aquele momento na vida daquela igreja, a vida no Evangelho aqui vai focar algumas questões próprias dos filipenses, própria daquela igreja naquele período, mas, obviamente, se estende aí pelos séculos, chegando até nós, porque também são as nossas necessidades. Estou dizendo isso só para a gente não achar que, por vida no Evangelho, a vida do Evangelho, a gente entender que é só isso aqui, né? Vida no Evangelho seria só isso aqui que ele vai destacar no capítulo 4. Mas como é que começa aí, né? Quais são as questões que o Paulo coloca aí dentro disso que eu entendo ser o assunto do capítulo 4, a vida no Evangelho? Ele começa dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evode e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Então, o primeiro destaque que o Paulo traz aí, né, sobre a vida no Evangelho, é a vida de comunhão entre os crentes, né? Essa comunhão entre os crentes não é um negócio fantasioso, né? A gente não pode imaginar que, por sermos irmãos em Cristo, por todos nós termos, né, nossos olhos voltados para Jesus, ter o nosso coração convertido, e a gente vai se juntar aí, né, numa comunidade de fé, e essa comunhão vai ser mágica, vai ser aquele ambiente cheio de prazeres e sem turbulências, né? Não é verdade. Você que convive aí na sua comunidade, eu que convivo na minha comunidade, qualquer outro crente que você conheça, que tem a sua comunidade, todos vão dizer da bênção que é ser membro daquela igreja, participar das atividades daquela igreja, se encontrar com os irmãos, se não nas atividades especiais, pelo menos nos encontros dominicais. Sempre o crente ele vai ver isso como uma grande bênção na vida dele. Mas é frequente que os crentes conversem entre si e falem também dos problemas que eles têm nas suas comunidades, né? E os problemas giram em torno, muitas vezes, de quebra de vínculo, de comunhão no meio da igreja. E aqui nós temos um caso, né? Então, o Paulo pode falar que a vida no Evangelho
é uma vida de comunhão entre os irmãos. Uma vez que cada um de nós foi reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo, cada reconciliado com Deus também está reconciliado com o outro, né? Por isso nós nos chamamos de irmãos. Nós estamos vinculados uns com os outros e todos estamos também unidos a Deus. E esta comunhão, ela enfrenta suas crises, seus conflitos, seus atritos, né? E aqui nós temos um exemplo. Eu iniciei essa fala porque o Paulo poderia falar apenas da comunhão, né? Como lá em Efésios, quando ele começou a falar da comunhão, da vida de comunhão da igreja, ele falou da unidade do Espírito no vínculo da paz, né? E aí colocou lá as doutrinas centrais ali sobre as quais deve haver unidade entre os irmãos, etc. e tal. Aqui ele começa a falar da comunhão, mas ele começa a falar, ele destaca um relacionamento que está quebrado e como os irmãos devem lidar na igreja com os relacionamentos que estão quebrados, né? Ele destaca que duas irmãs ali na igreja dos Filipenses, que não se sabe, não é dito para nós, por alguma razão, elas estão em conflito. Elas não se falam, né? Elas não se relacionam mais. Essas duas irmãs, elas foram companheiras de ministério do Paulo. Elas foram companheiras trabalhando com ele no Evangelho, né? E agora elas estão brigadas. Elas são membros da igreja e elas estão brigadas. O Paulo, então, vai dizer para nós o seguinte, que a vida no Evangelho deve produzir comunhão. E a vida no Evangelho deve nos levar a consertar os relacionamentos que se quebram. Então, aqui ele faz um apelo às duas irmãs, que elas se reconciliem. Então, suplico a Evódia e a Síntica que entrem em acordo no Senhor. Então, um apelo diretamente às duas irmãs. Às vezes, isso já resolve. Às vezes, duas pessoas que quebraram, né, o seu vínculo de comunhão, elas podem se acertar entre si. Elas conseguem, né? Às vezes, apenas ouvindo alguém exortar, dizendo, olha, os crentes não podem, né, ter a comunhão quebrada, olha, nós somos um no Senhor, e não é bom para a igreja, né, que haja irmãos da igreja com vínculo de comunhão quebrados. Olha, nós temos que colocar a cruz de Cristo acima, né, dos nossos interesses, e aí, então, a cruz de Cristo deve falar mais alto, então é mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos divide ou nos separa, etc. e tal. Então, com exortações assim, né, essas pessoas vão entendendo e elas decidem lá, em algum momento, procurarem uma ou outra, assim, olha, vamos sentar aqui, vamos nos acertar, porque não é bom para a igreja que a gente fique assim, não é bom para o evangelho, afinal de contas, né? A gente já trabalhou junto no Evangelho, a gente precisa continuar trabalhando junto no Evangelho, elas se acertam. Então, esse é um primeiro momento. Num segundo momento, Paulo diz que relacionamentos quebrados no meio da igreja podem ser um pouco mais difíceis e precisa de um acompanhamento mais pastoral, né? mais especializado. Por esta razão, ele diz aí no verso 3, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Essa expressão, meu verdadeiro companheiro, ou companheiro de jugo, né, em outras traduções, a gente não sabe se esta palavra grega deve ser traduzida, porque é possível que a palavra grega que aí aparece seja o nome próprio, seja o nome de uma pessoa, com
uma função pastoral na igreja dos Filipenses. Então, esse sujeito aí seria o Císigo. Císigo pode ser o nome próprio, mas algumas versões traduzem, preferem traduzir, ou seja, a maioria das versões. Eu acho que só tem aqui em português uma ou duas versões que mantêm o nome como nome próprio, né, Císigo. Mas a maioria traduz. E aqui a minha versão traduz como verdadeiro companheiro, outras versões traduzem como companheiro de junto. Eu prefiro pensar que o Paulo está se referindo aqui ao nome próprio, né, a uma pessoa. O verdadeiro companheiro também é uma pessoa, mas eu penso que a palavra grega aí seja o nome dessa pessoa, não deveria ser traduzido. O nome dessa pessoa tem esse significado, verdadeiro companheiro, companheiro de julgo. Então, o Paulo apela aí ao Císigo que interfira nessa questão, que as ajudes, né? Então, ele precisa aí interferir. Então, veja que, às vezes, relacionamentos que se quebram no meio da igreja poderão ser consertados ali com exortações mútuas dos crentes entre si, né? Um empurrãozinho daqui, um empurrãozinho dali, um encorajamento aqui, outro ali, no meio dos crentes. Esses dois irmãos e irmãs aí que estão com o relacionamento quebrado, eles vão se acertar, eles vão retomar aí a sua comunhão. Mas há casos em que a gente precisa de um trabalho mais especializado, talvez aí envolva aquelas pessoas com função pastoral na igreja, né? Não só o chamado pastor titular, né? Mas outras pessoas que Deus coloca na igreja que têm função pastoral, mesmo quando não são chamados de pastores, né? Quando não são reconhecidos como pastores. Essas pessoas devem ter um trabalho mais próximo desses irmãos que estão com relacionamento partido. Eles devem estar ali com um trabalho um pouco mais, assim, digamos, incisivo. Ajudar aí é ter uma interferência aí nessa relação quebrada para que ela seja ajustada. É difícil isso para nós nos dias de hoje, porque a gente tem um certo sentimento de independência, mesmo sabendo ali na teoria, na doutrina, que a gente é um corpo, né? Que cada membro da igreja é um membro no corpo de Cristo, e que cada membro no corpo tem uma função, e para a igreja funcionar bem, né, cada membro precisa estar associado com os outros membros, um cooperando com o outro, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, etc. e tal, mesmo que a gente conheça isso em termos das proposições doutrinárias, na prática isso é muito difícil, porque nós temos hoje um sentimento de independência, né? Então, a gente, quando briga com alguém, a gente fica cheio de razão, né? A gente parte do princípio de que o outro é culpado, que nós fomos injustiçados, que o outro fez isso, o outro fez aquilo, e a gente está cheio da razão de romper esse relacionamento, de não querer mais essa pessoa na vida da gente, etc. e tal. E com esse sentimento de independência, a gente tem dificuldade de aceitar, né, a participação, a interferência dos conselheiros, das pessoas com função pastoral, né, das pessoas mais experientes que ali têm o chamado de Deus para encostar na gente, para exortar a gente, para aconselhar a gente e dizer para a gente que, olha, você precisa resolver essa questão. Muitas vezes, essa tentativa de fazer a aproximação dessas pessoas para ajudá-las, né, a resolverem essas relações quebradas
acabam nos atingindo. Essas pessoas, às vezes, são tão independentes e elas se sentem tão ofendidas com a nossa interferência que elas acham que nós estamos intrometendo na vida delas, que aquilo lá é um caso particular delas, não tem a ver com a igreja e tal. E aí promove-se, né, um problema que vai envolver agora quem tentou entrar na questão com o objetivo de ajudar. Então, isso me parece ser uma tarefa bastante ingrata hoje, né? Por causa dessa tendência que a gente vive de uma independência, mesmo quando a gente sabe que a gente é interdependente por sermos membros do corpo de Cristo. A razão porque o Císigo devia ajudar essas duas irmãs e a razão porque essa comunhão aí devia ser recuperada entre elas, o Paulo apresenta aí, né? Primeiro porque elas trabalharam comigo no Evangelho. O Paulo não faria isso se ele não pudesse atestar que essas duas pessoas aí são irmãs em Cristo, não é? Veja que aquilo que eu coloquei já em uma aula anterior, né? O Paulo, quando ele vai falar de questões éticas, quando ele vai dizer assim, olha, você é, para de fazer isso, não faz mais assim, etc., ele não está partindo de uma ética no sentido de dizer assim, mude sua vida você mesmo, ou um tipo, faça você mesmo. Sempre o conselho ético, a exortação para o comportamento ético, ele flui da aceitação do Evangelho. Nunca é a parte do Evangelho. O Paulo não diria para duas pessoas se reconciliarem na comunhão se ele não pudesse atestar que essas duas mulheres aí são irmãs em Cristo. E ele pode atestar por aquilo que ele sabe delas, por aquilo que ele viu, né, no sentido de que elas trabalharam comigo no Evangelho. Paulo viu o engajamento, o comprometimento dessas mulheres com o Evangelho. Então, ele podia atestar que elas eram verdadeiramente convertidas, verdadeiramente irmãs em Cristo. O Paulo coloca aí que elas trabalharam com ele no Evangelho junto com Clemente e com outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Veja, o Paulo jamais diria que alguém tem um nome escrito no livro da vida, alguém específico, né? Porque nas Escrituras você sabe que aqueles que são convertidos têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqui o Paulo está fazendo essa afirmação se referindo especificamente a duas pessoas ou um grupo de pessoas aí que foram cooperadores com ele no Evangelho. Então, quando ele diz que os nomes dessas pessoas aí estão escritos no livro da vida, então ele está dizendo, ó, eu atesto que essas pessoas são crentes de verdade, são cristãos genuínos. Então, é na base desta confiança que o Paulo tem, pela experiência que teve ao trabalhar junto e próximo dessas pessoas, o Paulo sabe que elas são irmãs, que o nome delas estão escritos no livro da vida e, portanto, nesta base, elas precisam se reconciliar. Na base, então, do Evangelho, é que a comunhão deve fluir e a comunhão partida deve ser consertada, né? Deve ser acertada. É importante destacar aí a expressão que o Paulo usa ainda no verso 2, quando ele diz que elas devem entrar em acordo no Senhor. O que significa isso, né? Eu expliquei um pouquinho na aula passada o significado da alegria no Senhor. Então, a alegria no Senhor é aquela alegria que se sobressai às questões pessoais, às questões dessa vida, né? É uma alegria no Senhor, ou seja, é uma alegria que está acima
de todas as coisas, acima das circunstâncias, acima do aqui e o agora. É uma alegria colocada no Senhor, por causa do Senhor, por eu estar nele. É como se eu dissesse assim: olha, eu posso perder todas as coisas aqui e ainda assim eu me consideraria rico por eu estar no Senhor. Então, é uma alegria no Senhor. Quando ele diz aqui que elas devem entrar em acordo no Senhor, isso significa que a comunhão cristã deve estar acima das nossas diferenças. Pode ser aqui que uma ou outra delas tenha causado realmente uma ofensa à outra. Se elas se basearem apenas nas questões pessoais, na intensidade com que uma ofendeu a outra, provavelmente esta outra ofendida vai permanecer desvinculada e vai justificar essa quebra de vínculo a partir da injustiça que sofreu. Ela vai justificar que o relacionamento foi quebrado porque a injustiça foi verdadeira, foi real e foi grande. Então, ela pode ficar sem conversar com essa irmã o resto da vida. E ela vai encontrar justificativa para isso. Quando Paulo diz que elas devem entrar em acordo no Senhor, o Paulo está dizendo assim: olha, coloquem a cruz de Cristo acima das suas questões pessoais. É isso que ele tinha escrito lá atrás para os Efésios, quando ele diz que os Efésios deveriam preservar a unidade no vínculo da paz. Ou seja, aquilo que ele coloca em termos de proposições doutrinárias ali, deve ser ou devem ser as coisas mais valiosas do que qualquer questão, né, pessoal que venha a quebrar a comunhão entre os irmãos. Né? Então, é no Senhor e não na base olha, não foi tão injusto assim o que você sofreu. Olha, não foi um prejuízo tão grande o que sofreu. Não, não é negar que tenha havido um prejuízo, não é negar que tenha havido uma injustiça. Alguém que proferiu uma palavra amarga, alguém que proferiu um rótulo, alguém que proferiu uma ofensa, tudo isso aí não pode ser negado. O perdão, a restauração do relacionamento não deve ser na base de negar que houve uma ofensa. A ofensa precisa ser observada. E precisamos chegar à conclusão não, que sim, houve uma ofensa. Mas, a partir daí, nós colocamos, então, a questão da cruz de Cristo acima dessa questão pessoal. Né? Então, é isso que o Paulo está tratando aí para nós, em termos da vida no Evangelho. A vida no Evangelho é uma vida de comunhão. E quando essa comunhão é quebrada, nós precisamos nos esforçar para recuperar esses relacionamentos. A vida no Evangelho, aí, em segundo lugar, o Paulo apresenta como uma vida de paz. Não é? Ele vai colocar aí para nós no verso 6 até o verso 9, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então, aqui, a vida no Evangelho
é uma vida de paz. O verso 7 deve ser considerado aí o núcleo principal desse trecho que eu acabei de ler, onde é mencionado que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso porque o verso 9 termina dizendo que o Deus da paz estará convosco. Então, a vida no Evangelho é uma vida de paz. Paz, não aquela paz que o Paulo faz referência em Romanos 5:1. Ali o Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é aquilo que ele escreveu em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 13, quando ele diz que Jesus é a nossa paz, que vindo, ele evangelizou a paz. Ele tomou o que estava longe e o que estava perto e fez a paz entre eles, e juntos ele reconciliou ambos com Deus, fazendo a paz. O que é isso? A paz aí é a remoção da inimizade. A paz aí é a remoção do abismo que nos separava de Deus. Então, a justificação pela fé em Cristo, obtida pela fé em Cristo, ou recebida pela fé em Cristo, ela produz a paz com Deus. E a paz com Deus é a reconciliação com Deus. Aqui o que o Paulo está falando é a paz de Deus. A paz de Deus é resultado da paz com Deus. A paz com Deus é obtida pelo Evangelho. E a paz de Deus é experimentada pela vida no Evangelho, a vida instruída no Evangelho. Então, essa paz aí, ele diz que é uma paz que ultrapassa todo entendimento. É o mesmo significado de a alegria no Senhor entra em acordo no Senhor. Ou seja, é algo que transcende, é algo que está acima das questões terrenas. Aqui ele fala também desta paz, que é algo que transcende as questões terrenas, transcendem o entendimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que muitas pessoas experimentam a paz, experimentam a alegria, não é? Mas qual é a paz que as pessoas normalmente experimentam? É a ausência de conflito. Quando tudo está tranquilo, né? As coisas estão todas em ordem, não há nenhuma ameaça, nós estamos experimentando um período de estabilidade, então nós estamos em paz. Essa é a paz que o mundo experimenta. Mas esta paz que excede, que ultrapassa o entendimento, é uma paz que é fluida, que é derivada do Evangelho na vida. Porque é uma paz que é possível ser experimentada no meio da tribulação, no meio das coisas que produzem ansiedade. Por isso que ele começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Então, a vida de oração é essa comunicação com Deus. Nós temos agora, nós estamos reconciliados com Deus, então nós temos uma vida que se comunica com Deus, que tem comunhão com Ele. Nesta comunhão, nós partilhamos com Deus as coisas da vida, né? As necessidades da vida, etc. e tal. E à medida que nós desfrutamos dessa comunhão com Deus, por causa do Evangelho, que é a vida no Evangelho, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo. Agora, esta paz
né? Essa vida de paz, que é derivada da vida no Evangelho, ela pode ser alimentada. Tá? Quando nós não alimentamos essa vida de paz, a gente vai andar ansioso. Mas quando a gente está ansioso, a gente pode orar com súplicas e com ações de graças, colocando as nossas necessidades diante de Deus. Quando as coisas estão colocadas diante de Deus, nós precisamos cuidar dos dardos inflamados do maligno, que são costumeiramente, continuamente, atirados contra, principalmente, as nossas mentes, influenciando o nosso pensamento. Então, o Paulo diz aí que nós devemos cuidar daquilo que nós permitimos ganhar espaço na nossa mente. Então, ele vai colocar aí, né, no final do verso 8, ele vai dizer assim: nisso pensai. Ou seja, com o que a mente que está vivendo no Evangelho, com o que ela se alimenta. Então, ele coloca aí algumas coisas: tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, em que há virtude e em que há louvor. Então, essas coisas que o crente deve estar qualificando os seus pensamentos, qualificando a sua mente. Até porque, mesmo quando essas coisas estão ausentes, e aí vem a ansiedade, mesmo quando nós estamos ansiosos, o Paulo diz que nós devemos orar com súplica e com ações de graças. Ou seja, a gratidão deve ser algo que se destaque em nosso coração, fazendo um contraponto com aquilo que nos preocupa, aquilo que nos deixa ansiosos. As ações de graças aí é uma olhada no retrovisor. A ansiedade é uma olhada no presente e no futuro. As ações de graças são uma olhada no retrovisor, que é quando eu olho o meu presente, especialmente as questões que estão me deixando aí preocupado e ansioso, e eu oro mencionando elas para Deus, mas eu me lembro das ocasiões anteriores, das questões que eu já enfrentei no passado e como Deus me livrou. E como o Senhor vem me livrando de coisas que ameaçavam a minha vida lá atrás, que tiravam a minha tranquilidade lá atrás, como o Senhor vem cuidando, vem provendo, vem suprindo, vem me apontando caminhos, vem me livrando. Então, eu devo olhar para o retrovisor e isso vai despertar no meu coração, no lugar de uma inquietação, de uma preocupação, de um medo, vai despertar gratidão a Deus e especialmente memórias de como Deus vem lidando comigo em todo o meu passado. Então, essas coisas devem, a ação de graças e esses pensamentos aqui devem ocupar a mente da gente, e isso vai fazer com que a gente experimente a paz de Deus, mesmo em meio às questões que promovem a intranquilidade na vida. Então, a vida de comunhão, né, a vida no Evangelho, é uma vida de paz, que é fruto da vida de comunhão com Deus. O Paulo, agora, ele vai compartilhar com os filipenses uma experiência pessoal em função disso, né? Porque, às vezes, as pessoas que ouvem a gente, ou ouvem aqui o Paulo, falando, não, olha, quando você estiver ansioso, você ora, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. E aí, se você vigiar aí a sua mente, né? Toma cuidado com o que você pensa, etc e tal.
as coisas vão, Deus vai trazer a paz para o seu coração e você vai ficar mais tranquilo. Talvez as pessoas possam falar assim, é porque você não está na minha pele, é que você não está passando pelo que eu estou passando. Então, em função disso, o Paulo agora, dentro desse mesmo contexto, ele vai compartilhar uma experiência pessoal que é conhecida dos filipenses. Então, ele começa dizendo aí o seguinte, alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Veja, o Paulo está compartilhando uma situação de necessidade, nas entrelinhas aí, ele pode até estar querendo dizer, oh, eu gostaria que vocês tivessem me socorrido mais cedo, né? Mas ele não quer ser ingrato com os filipenses, ele não quer fazer os filipenses pensarem que ele está agora em paz porque a oferta deles acabou de chegar, ele não quer comunicar isso, então, por isso, ele expressa gratidão para com os filipenses e ele diz que ele já aprendeu, e aprender aí é um processo, né? Se a gente está numa jornada de fé cristã, a gente precisa pensar na gente como aprendizes, né? A gente precisa entender que nós estamos numa jornada de aprendizado, de aprender a andar com Deus, de aprender a confiar em Deus, especialmente nas horas mais difíceis, de aprender a andar com Deus quando Deus apaga as luzes e nos chama para caminhar com Ele no escuro, uma série de coisas que vão acontecendo na vida da gente, que são convites de Deus para nos ensinar a andar com Ele em toda, confiantes em toda e qualquer situação. O Paulo diz que a essa altura da vida dele, ele está ali escrevendo essa carta por volta de 60, 62 depois de Cristo. Então, por essa altura da vida dele, ele já aprendeu a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que se encontra. Eu acho isso fabuloso. Eu penso que aqui nós temos uma meta de vida, né? Uma meta de jornada com Deus, né? Aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância. E aí ele vai colocar algumas circunstâncias, né? Ele diz: sei passar necessidade e sei também ter muito. Veja que impressionante. O Paulo está dizendo aqui que dentro da jornada dele, né, da vida dele no Evangelho, ele enfrentou muitas situações adversas. Pode ser que, a princípio, o Paulo tenha lidado com muitas ansiedades, com muitas preocupações, com muita insegurança, mas ele é um aprendiz, ele está no caminho com Deus. E ele chega a um ponto de dizer, olha, chegou um momento na minha vida que eu aprendi a confiar tanto no Senhor que eu aprendi a estar contente. Veja que ele tinha dito lá em cima que a alegria tem que ser no Senhor. Então, ele está dizendo aqui que ele aprendeu essa lição. Ele se alegra no Senhor, ele se mantém alegre por causa do Senhor, a despeito de qualquer circunstância em que ele se encontre. Então, sei passar necessidade, sei também ter muito, tem experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Que coisa impressionante, né? Que desafio para a gente aqui, né? Mas esta é a vida no Evangelho. Esta vida aqui, ela é possível por causa do Evangelho. É a vida no Evangelho que vai nos levar a experimentar a paz que vem de uma comunhão com Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas e mais difíceis da vida, por isso que é a paz que excede todo o entendimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então, esse poder todas as coisas naquele que me fortalece é poder estar alegre em toda e qualquer circunstância que me encontre, seja na necessidade, seja na abundância, seja nas circunstâncias difíceis, sejam nas circunstâncias mais favoráveis, seja na fartura ou seja na escassez. Então, ele cita aí, né, as circunstâncias e ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder todas as coisas naquele que me fortalece é poder estar contente em toda e qualquer circunstância. Poder todas as coisas naquele que me fortalece é experimentar a paz a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, a paz que prevalece apesar das circunstâncias difíceis. O Paulo diz: posso todas as coisas, mas ele não pode todas as coisas por si e de si mesmo. Ele pode todas as coisas por causa daquele que o fortalece. Ou seja, ele não é um herói, não é? Aqui ele faz um contraponto com os filósofos epicureus, né, da sua época. Os filósofos, uma linha filosófica, né, da época do Paulo, falava sobre o sujeito ser resiliente. Então, o que é o homem, né? O homem ideal na linguagem desses filósofos? O que era o homem ideal? O homem ideal é aquele homem que sofre as tribulações da vida, as agressões da vida, as perseguições, toda sorte de sofrimento, e ele permanece resoluto. O que é isso? Então, esses filósofos diziam o seguinte: você tem que ser tão forte, e aí você é o homem ideal, você tem que ser tão forte, tão resistente, que quando te derem uma bofetada, quando te agredirem, quando alguém fizer alguma coisa para causar dor em você, o teu rosto, o teu semblante tem que permanecer num estado tal que você não deixe que o seu agressor perceba que aquilo que ele está fazendo está doendo em você. Então, você aguenta a dor, você assimila a dor e mantém o seu rosto de um modo que comunique às outras pessoas que você é uma pessoa que suporta e que aguenta a dor. Essa era a perspectiva desses filósofos da época do Paulo. O Paulo está fazendo a mesma declaração que eles faziam, só que o Paulo está dizendo que ele pode fazer isso, mas não por uma postura de fortaleza interna ou de esforço pessoal. Não no sentido de mostrar o quanto ele era resistente, mas o quanto ele era resiliente. Ser resistente é não dobrar. Ser resiliente é dobrar, 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 mas ter a capacidade de voltar ao ponto inicial. Então, a ideia aqui é o posso todas as coisas naquele que me fortalece é esta. Os filósofos da época do Paulo diziam assim: resista. Imagine que você seja uma árvore e o vento vai soprar e você aguenta ali. E vai soprar mais forte, você aguenta, não sai do lugar, não cede 1 milímetro. E vai soprar mais forte, mais forte, mais forte. Mas resiste, não saia do seu lugar. Permaneça resistente. Legal, esse era o ensino deles. O Paulo vai vir com a mesma ideia, só que ele vai falar não de resistência, mas de resiliência. Ele vai dizer o seguinte: olha, seja você uma árvore, seja você um junco, seja você uma cana, o vento vai soprar, vai te inclinar, vai forçar você, vai levar você até rente ao chão. Mas em Cristo, você pode voltar à posição original, à posição inicial. Isso é resiliência. A capacidade de ser dobrado
mas a capacidade de voltar à posição original. Nós sabemos, né, que em nossa fraqueza humana, a gente cai, não é? Mas em nossa fortaleza em Deus, nós podemos levantar. Por isso que o apóstolo João diz, né, que, embora nós, como crentes, a gente peque, ou seja, a gente caia, a gente não permanece caído. Se confessar dos nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, o crente, ele é envergado, envergado, envergado. Ele pode chegar ali, estar rente ao chão, mas o poder de Deus o traz de volta, né? Esse é o significado do Paulo dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No verso 14, ele continua dizendo, agora, exaltando aí, né, o amor dos filipenses demonstrado por ele na prática, né? E ele menciona aí que os filipenses não mandaram apenas essa ajuda para ele, enquanto agora ele está preso lá em Roma, mas também o ajudaram quando ele esteve em Tessalônica. Ele diz aí: todavia, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Oh, veja, então essa prática, esse amor prático dos filipenses com Paulo, não é uma questão eventual. Veja que ele fala aí, né? Tem essa ocasião, quando os filipenses enviam socorro para ele lá em Roma. Tem a ocasião quando ele fala que, quando ele saiu da Macedônia, quando Paulo saiu da Macedônia, ele foi para Corinto. Se você ler ali o capítulo 18 de Atos, que é quando Paulo chega em Corinto, ele chega sozinho, porque ele tinha deixado o Timóteo e o Silas lá em Tessalônica. Ele chega sozinho, depois de ter passado por Atenas. Quando ele chega em Corinto, ele vai morar na casa de Priscila e Áquila. É um casal judeu que tinha sido expulso de Roma. Lá em 49, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Então, eles tinham acabado de ser expulsos de Roma e eles foram morar em Corinto. Quando o Paulo chegou lá, o Paulo foi morar com eles, porque o Paulo tinha o mesmo ofício que eles, ou seja, eles faziam tendas. O capítulo 18 diz que o Paulo ficou morando com eles e trabalhando, porque o Paulo não tinha sustento para se dedicar integralmente à pregação do evangelho em Corinto. Mas quando Timóteo chegou de Tessalônica, trazendo notícia da situação espiritual dos crentes lá de Tessalônica, aí então o Paulo pôde se dedicar integralmente ao ministério lá em Corinto. Mas nessa ocasião, pelo que ele menciona aqui, também foi uma ocasião em que os filipenses mandaram suprimento para ele. Porque, veja, ele diz aí, né, que quando ele partiu da Macedônia, quando ele partiu da Macedônia, ele está em Corinto. Então, o Paulo está mencionando que lá em Corinto, não só pela chegada de Timóteo, mas também por suprimento que ele recebeu dos filipenses, ele pôde, então, deixar o ofício de fazer tendas para se dedicar integralmente ao evangelho naquela cidade. E o Paulo diz ainda que lá mesmo em Tessalônica, quando ele esteve lá em Tessalônica, os filipenses, supriram as necessidades dele, não somente uma vez, mas duas. Então, veja que há aí um hábito, né, dos filipenses, como ele tinha colocado lá no capítulo 1, no começo do capítulo 1, que os filipenses são cooperadores, são crentes, é uma igreja engajada no evangelho, comprometida com a defesa e a pregação do evangelho. E eles fazem isso, dando todo o suporte necessário e possível ao apóstolo Paulo, como Paulo menciona aqui. Não que eu procure doações,
mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Que fruto é esse, né? Quando nós formos ver lá a carta aos Tessalonicenses, a gente vai trabalhar melhor isso. Mas o que é o fruto aí do Evangelho? O fruto do Evangelho é a fé atuante e o amor prestativo. A fé atuante é demonstrada pelo amor prestativo. Aquilo que o Tiago fala lá, contrapondo, né? A fé sem obras e a fé com obras, né? A fé viva e a fé morta. A fé que se estende aí da fé da fé da, da fé salvadora, né? Produzindo a conversão dos crentes, agora se torna uma fé atuante que é demonstrada pelo amor prestativo. A fé atuante nada mais é do que a fé produtora de obras, obras de amor, por isso o amor prestativo. E o Paulo, então, está dizendo que essa atuação dos filipenses indica, né, que eles têm uma fé atuante que é demonstrada pelo amor prestativo, especialmente o amor que eles demonstram pelo apóstolo Paulo. O fruto, então, que amplia o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suplementos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vem a despedida final do apóstolo. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Que maneira extraordinária de terminar essa carta, né? Os da casa de César nada mais são do que uma igreja que nasce na prisão. O Paulo está preso, lógico que é uma prisão domiciliar, mas é uma prisão que tem ali o acompanhamento de soldados que se revezam para guardar o prisioneiro, né? E esses soldados que guardavam o prisioneiro, na verdade, estavam aprisionados ao prisioneiro que era livre para pregar o evangelho. E desta relação nasce aí, né, dentre os funcionários de César, nasce os crentes, que a essa altura aí o Paulo já pode falar aí de uma igreja na casa de César. Ou seja, o César prende o Paulo e com isso muitos podiam julgar que o evangelho também estava preso, mas como aconteceu na história, né? Muitas vezes, ao querer prender o inimigo acaba tendo um ponto de apoio dentro da própria casa, o que acabou acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Nasce uma igreja dentro dos domínios de César, que mandou prender o Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo estejam com o vosso espírito, assim termina o Paulo a carta dele aos Filipenses. Ok, algumas questões aí? Querem conversar um pouquinho antes da gente entrar em Colossenses? Dúvidas, perguntas, contribuições, acréscimos? Ô, pastor, Sim, Rafael. eu tenho uma dúvida. Outro dia, eu tive conversando sobre esse assunto, de ansiedade com uma psicóloga evangélica, e ela disse assim para mim que, assim, que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. E um pouquinho de ansiedade até certo ponto é bom. Uhum. Mas dentro desse ponto que você colocou sobre ansiedade é pecado? Não, a sua psicóloga aí, ela está correta, né? Porque nós temos a ansiedade dentro de um limite controlado, né? Ela é positiva. Então, veja, a gente não sonharia, a gente não teria anseio
a gente não planejaria, né, as coisas da vida, do futuro, se não fosse essa ansiedade. Nós ansiamos por algo, né? Nós temos até ansiedade por Deus, né? O salmista, no Salmo 63, por exemplo, verso 1, ele começa dizendo que a alma dele anseia por Deus. Os crentes, por exemplo, anseiam pela segunda vinda de Cristo, né? Os crentes anseiam pelo avanço do evangelho, né, do reino de Deus sobre toda a terra. Por isso eles oram, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, etc. Então, assim, essa ansiedade, ela é uma questão natural e necessária da nossa condição humana. Podemos dizer que é aquilo que nos impulsiona, que nos faz desejar, nos faz ansiar, esperar por algo, etc. E tal. O problema da ansiedade, quando a ansiedade se torna um problema, é quando há um excesso de ansiedade, né? Alguém já disse, né, que ansiedade é excesso de futuro, depressão é um excesso de passado, o estresse é um excesso de presente e a ansiedade é um excesso de futuro. É quando as questões do amanhã, né? E o amanhã pode ser o daqui a pouco, né? Também, né? Então, as questões do amanhã começam a ficar pesadas, a ficar excessivas, né? Então, Jesus, por exemplo, quando tratou desse assunto, ele disse que os gentios são ansiosos por natureza. Até mesmo nas suas expressões religiosas e o vigor religioso dos gentios demonstra isso, quando Jesus coloca ali no capítulo 6 de Mateus, né, que não fiqueis pensando, né, o que haveremos de comer amanhã, o que haveremos de beber amanhã, com que nos vestiremos amanhã. Então, essa preocupação excessiva com o amanhã é a ansiedade. Aí Jesus mostra para os discípulos como é que se ordena, como é que se governa a ansiedade, esse excesso de ansiedade. Mas convosco não será assim, né? Antes, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a religião cristã, ela tem um eixo, né? Ela tem um objeto principal, que é Deus, a justiça de Deus e o reino de Deus. E, derivado disso, uma confiança de que Deus vai prover as nossas necessidades, daí ser desnecessário um excesso de futuro, né? Mas é óbvio que isso nem sempre está sob os nossos domínios, né? Qualquer um de nós pode ter períodos, né, de preocupação excessiva, qualquer um de nós pode ter períodos de ansiedade, né, de medo do futuro, medo do amanhã, preocupações e inquietações com o amanhã. É essa a razão por que esse texto está aqui, né? Se o crente, depois de convertido, já não tivesse mais problema com ansiedade, esse texto aqui se faria desnecessário. Ele está aqui justamente porque Deus sabe que mesmo crentes passam por períodos, por fases, por momentos de excesso de amanhã, de excesso de futuro, e aqui está uma palavra de Deus dizendo para nós, olha, Deus está cuidando do seu amanhã, Deus está cuidando das suas coisas, né? Tome cuidado com a sua mente, como é que você alimenta a sua mente, porque isso pode ser produtora de maior ansiedade ainda, etc. E tal, né? Mas a ansiedade dentro do seu limite, né, dentro da sua normalidade, faz parte da condição humana e é até necessária, que impulsiona a gente para o progresso. Obrigado, viu? E outra coisa, professor, eu não entendi muito bem o que você falou sobre resistência e resiliência. Não entendi muito bem. Eu exemplifiquei com uma árvore, né? Eu estou imaginando uma árvore de tronco bem fininho, né? Capaz de ser movida por vento, né?
Então, por exemplo, uma árvore que está ventando, vamos supor que essa árvore seja um filósofo lá dos dias do apóstolo Paulo, né, dos epicureus. Então, o que significaria aí resistência? O vento vai soprar e eu vou ficar firme aqui, eu não vou dobrar nem 1 milímetro, né? Eu vou me segurar aqui, vou resistir. Então, isso é resistência. E essa era a filosofia dessa linha, essa linha filosófica dos dias do Paulo. A resiliência é diferente. A resiliência é aquela capacidade de eu ser envergado pelas ventanias da vida, mas eu tenho poder, eu tenho condições de voltar ao ponto de origem. Ou seja, eu posso até cair, né? Eu posso até chegar no limite da Terra, dependendo da força do vento que sopra contra mim. Mas Deus me traz ao ponto inicial outra vez. Isso é resiliência. Ok, gente? Terminado aí Filipenses? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Está tudo certinho? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Ok. Tá bom, vamos adentrar então a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses está dentro daquelas cartas, né, chamadas cartas da prisão, porque ela foi escrita foi escrita no mesmo período de Efésios, Filipenses e depois dela, né, Filemão. Então essas cartas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma entre os anos de 60 a 62. Então Colossenses deve ser localizada aí como de origem Roma e no tempo, na cronologia, ser localizada aí entre 60 e 62 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Colossos é uma cidade que fica ali na Ásia Menor. A Ásia Menor é aquilo que hoje nós conhecemos como a Turquia. Ela fica aproximadamente uns 200 quilômetros da cidade de Éfeso, e é uma cidade que, estranhamente, o Paulo, quando passou por aquela região, não passou por ela. O Paulo faz uma curva, né? Ele não passa pela cidade dos Colossenses. Ali tem a cidade dos Colossenses, tem a cidade de Hierápolis, não é? Tem uma cidade, né, que ele até menciona na carta aos Colossenses, que é a Laodiceia. Provavelmente, né, pelo que a gente lê em Colossenses, o Paulo também escreveu uma carta à igreja da cidade de Laodiceia, mas essa carta não chegou até nós, não é? Porque ele menciona essa carta aqui. Então, o Paulo teria escrito na prisão, além de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, teria escrito também uma carta a essa cidade vizinha, a cidade de Colossos, né? Colossos tinha sido no passado uma cidade muito influente, mas ela tem um problema sísmico, né? Ela tem problemas com terremoto, então ela foi destruída e reconstruída algumas vezes, né? E por causa disso, né, por causa dos abalos sísmicos, ela perdeu um pouco da sua via comercial. Então ela passou a ser uma cidade assim que as pessoas evitavam, né? Então, isso interferiu quanto ao declínio da cidade e interferiu no seu progresso econômico. Nós não sabemos qual a razão por que Paulo contornou a cidade, né? Na sua viagem missionária, quando ele passou por essa região. Mas o fato é que a igreja dos Colossenses, bem como dos Laodicenses, e a igreja de Hierápolis não foram plantadas por Paulo, né? O Paulo, na verdade, não esteve nesses lugares, né? E ele escreve lá de Roma para a igreja porque o pastor da igreja, que foi quem fundou a igreja, vai visitar o Paulo
e estando com Paulo, ele leva para Paulo algumas preocupações doutrinárias, né, que estavam ocorrendo, alguns ensinos, algumas influências doutrinárias que estavam acontecendo em Colossos, e ele pede que o Paulo o ajude. E em resposta a essa solicitação, então, o Paulo escreve esta carta aqui aos Colossenses. O tema da carta do Paulo aos Colossenses é a total suficiência de Cristo. Então, a total suficiência de Cristo. E por quê, né? Por que que o Paulo vai tratar desse tema na sua carta? Porque há aquilo que é conhecido como a heresia colossense, né? A heresia colossense nada mais é do que uma heresia que já estava de modo embrionário presente na era apostólica, mas que vai se tornar um grande desafio para a igreja cristã ali após, né, o período apostólico, que termina ali no final do primeiro século, e vai se estender até o terceiro século, né, que é o gnosticismo. O gnosticismo era uma expressão filosófica que ela grudava, ela funcionava como uma esponja, né? Ela atraía elementos das várias religiões, ela conseguia condensar elementos das várias religiões de modo a parecer uma religião mais sofisticada, né? Mas era, obviamente, um grande engano, porque era uma mistura de filosofia com elementos de várias religiões e que estava chegando na igreja, né? Estava adentrando as igrejas. Então, se o Paulo tinha que lidar em alguns momentos com a heresia dos judaizantes, de um lado, né? Ele teve que lidar com esse princípio aí embrionário, mas extremamente já perigoso, que era a heresia gnóstica. Os gnósticos tinham aquilo que eles chamavam, que era, né, uma manifestação das chamadas religiões de mistério. Então, essas pessoas, os gnósticos, gnóstico traduz a nossa palavra conhecimento. Então, os gnósticos eram pessoas iluminadas, né? Eram pessoas a quem os deuses, e aí o deus de cada religião que ele atrai, né, para o seu sistema, essa divindade tem alguns eleitos, né? Então, esses eleitos são os gnósticos, são os iluminados. E essa divindade faz revelação do mistério daquela religião somente para esses iluminados. O resto, as outras pessoas, para as outras pessoas, esse conhecimento é um mistério, ou seja, é algo inacessível para elas. Só os escolhidos, só os iluminados é que tinham esse privilégio. Então, esses gnósticos, eles atraíam as pessoas após si e eles diziam para elas o seguinte: olha, vocês não têm acesso aos mistérios, só nós temos acesso ao mistério. Foi revelado só para nós. Então, nós podemos compartilhar alguma coisa com vocês. E com o passar do tempo, à medida que vocês vão aprendendo de nós, é possível que alguns de vocês também alcancem o estágio de iluminados e vocês possam se equiparar a nós. Então, as pessoas em busca de se tornar, né, um iluminado, de se tornar um recipiente do tal mistério, né, do conhecimento misterioso daquela religião, então elas ficavam girando aí, né, flutuando em torno desses líderes iluminados, desses gnósticos. E isso tinha chegado na igreja dos Colossenses, né? Então, o pastor da igreja, que também é o fundador, que foi ganho para Cristo pelo trabalho do Paulo na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve ali por mais de 2 anos, né? E ele criou até um seminário na escola de Tirano, e ficou ensinando teologia.
E ele fala aos Efésios, né, que dali partiu para toda a Ásia o ensino de Cristo. Então, ali, ele evangelizou muitas pessoas, e essas pessoas saíram de Éfeso e, provavelmente, como aconteceu com Laodiceia, com Colossos, com Herápolis, muitas pessoas saíram dali crentes, fortalecidos já no Evangelho, e levaram o Evangelho para essas cidades onde o Paulo nunca esteve, né, ou não pôde estar. Então, este é o contexto geral aí da carta do Paulo aos Colossenses. O Paulo começa aí o capítulo 1 se identificando, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo está, a essa altura, com o Paulo lá em Roma, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo faz essa saudação, é uma saudação geral à igreja como um todo, ele não está aqui qualificando espiritualmente os membros da igreja individualmente, né? Ele está falando daquilo que é a igreja de Cristo, que ela é formada por santos e fiéis irmãos, né? Então, santos separados, fiéis, porque eles são recebedores aí da revelação divina, e eles são irmãos porque eles foram reconciliados pela mesma fé, eles foram reconciliados, tornando-se aí uma família de muitos irmãos. E isso tudo em Cristo, né? Nada à parte de Cristo, mas sempre em Cristo. Que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. O Paulo, então, começa, como ele faz nas outras cartas, ele começa aí falando da luta que ele tem em oração pelos crentes, de um modo geral, pelas igrejas, de um modo geral, né? E quando Paulo recebe alguma informação de uma igreja específica, né, ele, então, ora de acordo com as informações que ele recebeu. Então, ele está dizendo aqui que ele dá graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, mesmo que não seja uma igreja plantada por ele, mesmo que ele não tenha estado ali na cidade de Colossos, ele ora, né, pelos crentes lá de Colossos. Desde que ouvimos falar da vossa fé, veja, o Paulo não tem essa informação em primeira mão, ele ouviu falar, então alguém falou para ele, trouxe a informação do estado de vida cristã lá dos Colossenses. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, na verdade, como aprendestes com Epáfras, né? Epáfras aqui é esse irmão que Paulo evangelizou lá em Éfeso, e que, saindo de Éfeso, foi para a sua cidade, Colossos, e plantou, levou o evangelho ali, provavelmente para Laodiceia também, e para Hierápolis também, né? Então, aprendesses com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Veja, quando ele diz assim, desde que ouvimos falar, agora no final do verso 8, ele diz de quem foi que falou para ele, né? Foi o Epáfras, que também contou do amor que tendes no Espírito. É importante, quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente perceber em que momento Paulo menciona uma tríade, né? Uma tríade muito importante. Essa tríade, ela é tratada basicamente em todas as cartas apostólicas, tanto de Paulo quanto de Pedro. Essa tríade, quando presente numa igreja, ela qualifica esta igreja como uma igreja amadurecida. Então, se você quiser pensar assim, o que é uma igreja amadurecida, uma igreja madura? E aí, obviamente, você pode aplicar isso ao indivíduo, né? Um crente amadurecido. O Novo Testamento vai qualificar esse crente ou esta igreja com uma tríade. E qual é essa tríade?
o Paulo menciona ela aqui aos Colossenses. Ele, recebendo informação lá do Epáfras, ouvindo que o Epáfras fala da igreja, a igreja de Colossos, ela é uma igreja que tem fé em Cristo Jesus. Veja, ele menciona isso no verso 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. O amor, então esse é o segundo elemento dessa tríade, do amor que tendes por todos os santos. E no verso 5, por causa da esperança. Então, fé, amor e esperança. É a tríade que qualifica a igreja ou a vida de um crente como uma igreja madura, um crente maduro. Fé, amor e esperança. Lá aos Tessalonicenses, a gente vai ver, né, no capítulo 1, verso 3, nós vamos ver o Paulo qualificando essa tríade. Ele vai falar da vossa fé, e aí ele vai qualificá-la como atuante, fé atuante, então, uma fé produtora de obras. O vosso amor, e ele vai qualificar o vosso amor como amor prestativo, e a vossa esperança, que lá ele vai qualificar como a vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. As duas cartas do Paulo aos Tessalonicenses vão tratar dessa tríade. Vai tratar daquilo nessa tríade que já faz parte efetiva da prática da igreja dos Tessalonicenses, vai tratar da necessidade de uma ou as três delas serem aperfeiçoadas, ou vai tratar de algum perigo, algum risco que a igreja está correndo, que pode afetar ou a fé, ou o amor, ou a esperança. Aqui o Paulo não qualifica, né, aos Colossenses. E parece-me aqui que quando ele fala, né, que a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada, me parece que Paulo está falando em termos de possibilidade, em termos de proposição doutrinária, e não em termos de um testemunho de que isso já é uma realidade presente e segura na vida dos colossenses. Então, por causa da esperança que está reservada no céu, da qual ouvis pela palavra da verdade o evangelho. A vossa fé, né, e o amor que tendes para com todos os santos, é motivado pela esperança. E a esperança que vos está reservada no céu tem a ver com a expectativa da segunda vinda de Cristo. Então, hoje, né, você deve se tentar recordar aí qual foi a última vez que você ouviu um sermão que falava da segunda vinda de Cristo e falava da sua reunião com Cristo no céu, talvez num culto fúnebre. Em cultos fúnebres, a gente ainda está falando disso. Mas para a igreja, nos encontros dominicais, né, a gente está quase, praticamente, dizendo para os crentes, olha, faz isso, isso e isso, e a sua vida vai funcionar. Olha, faz assim, assim, assado, que a coisa vai dar certo. Olha, cuidado com isso, isso e isso, se você investir nisso, se você fizer isso, se você fizer aquilo e tal, a sua vida vai se organizar e etc. Então, a maior parte do tempo, a gente está dizendo para os crentes como é que eles devem fazer para fazer a vida deles funcionar e dar certo aqui e agora. A gente pouco está falando da esperança da segunda vinda de Cristo e da nossa reunião definitiva com Cristo, né? Das realidades escatológicas, né? Os últimos eventos que caracterizarão a consumação dos tempos. E é precisamente este elemento aí que está faltando entre nós, no nosso ensino e pregação, que é a motivação dos crentes. Como é que um crente vai ter uma fé atuante e perseverante? Como é que um crente vai
ter uma fé atuante demonstrado na prática do amor prestativo, do amor fraternal, como é que ele vai permanecer nessa prática quando a vida se tornar difícil para ele? Quando ele estiver angustiado, quando ele estiver atribulado, quando ele estiver sendo perseguido, quando ele começar a experimentar algum prejuízo por causa do evangelho, como é que ele vai fazer para não ser daqueles que recuam, daqueles que desistem, daqueles que desanimam? O que vai motivar esse crente a enfrentar as tempestades da vida e continuar sendo uma testemunha de Cristo, mesmo que ele tenha que enfrentar prejuízos por causa da sua fé? A esperança, né? A esperança que está firmada na concretização de toda a obra redentora de Deus, que chegou a ele, que começou na vida dele, por ocasião da sua conversão. Então, veja que o Paulo está dizendo por causa da esperança. Veja, há uma causa aqui, né? Essa fé em Cristo perseverante, esse amor para com todos os santos. E aqui o Paulo está falando de amor prestativo, né? Amor que serve, que socorre, que ajuda. Amor que atenua o sofrimento dos outros. Amor prático. Como é que a igreja vai andar nisso? O que vai alimentar o vigor dessa igreja ou desse crente quando as coisas se tornarem difíceis? É a esperança. Então, é por causa da esperança. E é justamente essa causa aí, né, esse motor da fé e do amor, que a gente tem ouvido falar tão pouco, né, em pregações e em ensinos, na escola bíblica dominical, por exemplo. Mas é um lembrete para nós, né? A nossa fé, ela começou ali com a dádiva da fé salvadora, ela tem que se tornar uma fé atuante. Essa fé atuante precisa ser demonstrada na prática do amor, né? No socorro, na exortação, na prática, né? dos mandamentos de mutualidade, né? Visando a edificação da igreja. E ela é alimentada, vai ser alimentada por aquilo que a gente enxerga lá longe, né? Quando a gente levanta os olhos e a gente olha lá na frente, a gente vê o alvo, aquilo pelo que aquilo que nos espera lá na frente. É essa esperança que vai fazer com que a gente não se abata, não se desanime, não recue, não desista, não esmoreça, mas persevere e nos mantenhamos fervorosos no espírito, fazendo então o serviço de Deus. Muito bem. Depois de dizer isso, o Paulo vai continuar falando para os colossenses acerca da oração, né? Pelo que o Paulo ora. E aqui, a partir daqui, vai haver uma semelhança muito grande, né, nos termos que o Paulo vai usar aqui em Colossenses com o que ele usou na carta aos Efésios. Então, é bem provável que a carta aos Colossenses tenha sido escrita bem próximo, logo depois dele ter escrito a carta aos Efésios, porque a linguagem, a teologia de Colossenses é muito semelhante a Efésios. E, por causa dessa semelhança, muitos estudiosos, especialmente do liberalismo teológico, eles entendem que a carta aos Colossenses não é de autoria paulina, e sim de um discípulo de Paulo, que escreveu essa carta em nome de Paulo, fazendo-se passar por Paulo, na base de uma leitura da carta aos Efésios. Mas aí é viajar demais, né? Aí é ser muito fantasioso na nossa visão, né, de como enxergar elementos comuns, tão comuns entre uma correspondência e outra do mesmo autor. O Paulo, então, vai começar dizendo o seguinte:
Portanto, desde o dia em que soubemos disso, ou seja, todas essas informações que ele recebeu sobre a fé em Cristo, sobre o amor que tendes para com todos os irmãos, a esperança, né, que vocês têm na, na, na esperança que vos está reservado no céu, né? Depois de sabermos disso, nós também não cessamos de orar por vós. E aqui a oração do Paulo pelos Colossenses vai se assemelhar à oração que ele fez pelos Efésios, lá no capítulo 3, a partir do verso 14, né, daquela carta. Que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui o Paulo está trabalhando a questão do entendimento, né? Esses crentes iniciados, né, nos primeiros entendimentos ali da sua necessidade, né, de Cristo, a própria obra de Cristo, a necessidade de vir a Cristo, de depositar toda a sua confiança e esperança de salvação em Cristo e na obra dele na cruz, etc. e tal. Então, tendo isso levado essas pessoas à conversão, agora esses crentes precisam crescer. E é interessante que esse crescimento, pelo qual o Paulo vai orar, comece pelo entendimento, né? Por quê? Porque a nossa mente, né, o nosso entendimento, ele é preenchido, né? Ele traz como conteúdo a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. A cosmovisão é como nós lemos e como nós interpretamos a realidade. Como a gente vê a nós mesmos, como nós vemos o outro, como nós vemos o mundo, como nós lidamos com o futuro, não é? Como é que nós lidamos com os conceitos éticos e morais, o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido. Então, quando a gente vem para a fé cristã, a gente já vem com uma cosmovisão. A gente já vem com um modo de pensar sobre a vida. O grande problema é que quando nós chegamos para a fé cristã, nós precisamos adquirir uma cosmovisão cristã, ou seja, como é que a fé cristã interpreta a realidade. Como é que a fé cristã interpreta o eu? Como é que a fé cristã interpreta o outro? Como é que a fé cristã interpreta o mundo? Como é que a fé cristã interpreta o futuro? Como é que a fé cristã lida, né, com a realidade? E aí nós começamos aquilo que a Bíblia chama de o processo de santificação, que nada mais é do que esse processo de transformar a nossa mente. Como Paulo escreveu em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que começa isso? Não começa por um esforço pessoal, não começa por um entendimento que eu adquiro. Começa pelo poder do Evangelho. Começa por minha associação com Deus. Começa por minha vida com Deus. Então, apresentar os nossos corpos, ou seja, a totalidade do nosso ser, apresentar a totalidade do nosso ser a Deus, chegar-se a Deus, se aproximar de Deus. Em fazendo isso, o Paulo complementa no verso 2 daquele capítulo 12, mas transformai-vos, não vos conformeis a este mundo, ou seja, não fique no mesmo modo de pensar que caracterizou a sua vida antes do Evangelho. Né? Não se acomodem, não vos amoldeis à forma de pensar deste mundo, mas transformai-vos, ou melhor dizendo, deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, né? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Paulo está dizendo para nós é que toda transformação que a nossa vida precisa apresentar tem que vir
por uma mudança dessa cosmovisão, uma mudança do nosso modo de pensar, uma mudança de como nós interpretamos a realidade externa, como nós enxergamos o mundo, né? E isso, obviamente, passa pelo nosso entendimento. Por isso que Paulo, quando vai falar do progresso dos colossenses, ele vai orar aí, vai mencionar primeiro que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Depois disso, ou seja, uma vez que o modo de pensar muda, né? O modo de pensar é transformado, aí vem o comportamento ético. Aí vem o modo como nós andamos, né? Lembrando lá de Efésios 4, né? O verbo peripatel. Como nós vivemos, né? Como nós nos colocamos no mundo. Aí o Paulo diz aí no verso 10, assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se nós perguntarmos, né, como é que eu vivo agradando a Deus, né? Como é que eu vivo uma vida que agrade a Deus? O Paulo coloca aí uma porção de afirmações que respondem essa pergunta, né? Primeiro, viver de uma maneira digna do Senhor, né? Segundo, uma vida que agrada a Deus é uma vida que frutifica em toda boa obra. Terceiro, uma vida que agrada a Deus é uma vida que cresce no conhecimento de Deus. Quarto, uma vida que agrada a Deus é uma vida fortalecida com todo o vigor, segundo o poder da sua glória. Porque uma vida que agrada a Deus é uma vida com alegria, com perseverança e paciência. Uma vida com gratidão, né, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, veja como Paulo começa com a mente influenciada pelo Evangelho, uma mente que é transformada pelo poder do Evangelho, e como essa mente transformada, agora, ela se revela no modo de viver. E a principal característica do modo de viver do crente é o desejo que ele tem de viver uma vida que agrade a Deus, né? Enquanto nós estávamos lá no mundo, sem Cristo, nós fazíamos o desejo da carne e do pensamento. Nós queríamos agradar a nós mesmos. A nossa maior prioridade era satisfação total a qualquer preço, né? Então, nós somos o centro do universo. Então, todas as coisas têm que acontecer de um modo favorável a nós. E aí, independe se é ético, se é moral, independe se Deus gosta, se Deus não gosta, se isso é vontade de Deus ou não. Aliás, Deus nem existe, né? O mais próximo de uma existência divina numa vida sem Cristo é que a gente menciona Deus aí de vez em quando em alguma fala nossa, né? Graças a Deus por isso, a Deus assim, Deus assado, mas Deus é uma ideia. Deus não é uma pessoa a quem nós passamos a pertencer. Essa cosmovisão, esse modo de pensar muda por ocasião da nossa conversão. Porque agora Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa que se revelou a nós, revelou a nossa condição sem Ele, revelou o caminho para a reconciliação com Ele, e mais do que isso, por seu poder e graça, Ele nos chamou, Ele nos habilitou para que nós desejássemos Ele. E nós, assim, fomos trazidos para Ele. Sendo dele agora, com uma nova mentalidade, né, com uma nova mente, todo o nosso desejo agora é um desejo de viver de um modo que o agrade, né? E é essa influência do poder do Evangelho, mudando a nossa mente e, correspondentemente,
o nosso comportamento, que traduz aí o progresso do crente, né? O progresso espiritual do crente. É por esta razão, irmãos, que a gente precisa perseverar no estudo das Escrituras, não é? Porque veja que o Paulo fala, né, de um conhecimento da vontade de Deus, mas ele fala também num conhecimento de Deus, né? No final do verso 10, ele fala de crescer no conhecimento de Deus. E nós temos a revelação de Deus, não só da vontade de Deus, mas do próprio Deus, nas Escrituras. Nosso Deus é um Deus que fala, você não o vê, mas é um Deus que se revela falando. Ele criou todo o universo pelo poder da sua fala. E quando ele redimiu esse universo, ele enviou o Logos, enviou o Verbo. É por meio da palavra que Deus recria a humanidade. Então, nosso Deus não é visível, mas é um Deus que fala. E ele falou a nós em Cristo e falou a nós nas Escrituras. Então, se nós havemos de conhecer a vontade de Deus e conhecer o próprio Deus, nós precisamos ir a Cristo, que é o alvo da revelação escriturística, ir a Cristo e, a partir de Cristo, ir para as Escrituras. E aí, então, conhecer a Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Veja que esse chamado de Deus, né, essa capacidade, né, que Deus deu aí no verso 12, capacidade de participarmos da herança dos santos na luz, veio por meio de uma ação divina. Veja no verso 12 e 13, do verso 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, veja onde que começa aquilo pelo que o Paulo vem orando. Onde é que começa o conhecimento de Deus? Você poderia dizer assim: o conhecimento de Deus começa pelas Escrituras. Mas, na verdade, o conhecimento de Deus começa em Cristo. A revelação máxima de Deus para nós é a revelação que ele nos dá em Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, então a gente vai para as Escrituras para descobrir que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, apenas falam de Cristo, né? Ela aponta para Cristo e revela a Cristo para nós. E como o próprio Cristo disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, à medida que nós conhecemos a Cristo, nas Escrituras, nós conhecemos a Deus. Isso vai ser a ocupação do Paulo a partir daqui. A partir daqui, o Paulo vai ser ele vai tratar de Cristo num sentido cósmico, né? Ou seja, ele vai mencionar aí o ofício de Cristo como Deus encarnado, mas ele vai falar de Cristo em termos da sua divindade. E veja o que o Paulo vai falar de Cristo. Aqui o tema, né, dos versos 15 em diante aí é a supremacia de Cristo, né? A total suficiência de Cristo, que é o tema da carta como um todo, mas que começa aqui com o Paulo destacando a supremacia de Cristo. E como é que ele vai dizer isso? Verso 15 ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus tem um rosto e o rosto de Deus é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Veja, não apenas foi criado através dele, mas foi criado por ele e para ele. Aqui, uma
claríssima definição da divindade de Cristo. Ou seja, Jesus não é apenas, né, um homem, não é apenas um sábio, um profeta, não é apenas uma pessoa realizadora de milagres. Aqui o Paulo está apresentando Cristo como sendo o próprio Deus. Ele está identificando Cristo com Gênesis capítulo 1 e 2, com o Deus que criou os céus e a terra. Ele diz aí, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar ou a preeminência, né? Então, o que o Paulo está dizendo? Ele está destacando que Cristo é supremo. Ele é supremo sobre toda a criação, ou seja, não existe nada igualado a Cristo na criação. Ele é superior a toda ela, ele é antes de qualquer coisa vir à existência, então, claramente aí a eternidade de Cristo. E ele também é superior a toda a igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, ele tem supremacia sobre todas as coisas, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, Cristo é plena e totalmente Deus, divino, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, aí, obviamente, uma referência à encarnação e à obra de Cristo, né, falando do seu sangue aqui, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aqui uma clara semelhança com Efésios capítulo 2, verso 13 ao verso 18. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras, mas uma referência especificamente ao verso 13, lá do capítulo 2, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Aqui uma clara referência a Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Se é que permaneceis na fé. Esse se é que aqui soa estranho para nós, porque nós usamos esse se como uma possibilidade. A melhor maneira de verter essa expressão grega que normalmente os tradutores traduzem aqui com esse se, que para nós aponta para a possibilidade, é algo mais positivo. Seria melhor traduzir visto que, tá? Ou seja, é algo mais confirmado. Então, se é que, visto que permaneceis na fé. Porque se eu colocar assim, se é que permaneceis na fé, pode passar a impressão de que o Paulo está dizendo que, uma vez que você foi salvo, agora permanecer salvo é por tua conta. E não é verdade. Você não permanece salvo por tua conta. Você é salvo pela graça, mediante a fé, e você permanece salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, esse ser aí é muito comprometedor e influenciador sobre as questões relativas ali ao arminianismo, né? Aquela ideia de que Deus deu Jesus, né? Mas a salvação só acontece se você quiser receber Jesus. E mesmo que você tenha recebido Jesus, você não pode ter certeza da sua salvação, porque você não sabe como é que você vai estar amanhã, se você vai estar na fé ou não, uma vez que a consumação da sua salvação depende se você vai permanecer na fé ou não. Isso é muito confuso para a doutrina cristã, especialmente da salvação e da certeza da salvação que o crente deve ter. Um crente sem a certeza de salvação, ele não tem segurança de nada. Ele não pode ter a sua esperança bem firmada em Cristo, porque a esperança não estará firmada em Cristo. Ela estará firmada nele mesmo. Se ele permanecer crente até o fim, então ele é salvo.
e se ele não conseguir permanecer salvo até o fim, crente até o fim, então ele não será salvo. Isso é terrível, né? Isso é destrutivo para o vigor da fé que deve caracterizar os crentes verdadeiramente salvos por Cristo Jesus e agraciados, né, por terem sido recebidos por Deus, que jamais os perderá, né? Não importa se a altura, se profundidade, se a vida, se a morte, se anjos, se potestades, se ou qualquer outra criatura, jamais qualquer coisa poderá tirar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, disse Paulo no final do capítulo 8 de Romanos. Então, é melhor, né, esse se aí ser vertido por, visto que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo está fazendo uma afirmação positiva aí acerca daquilo que ele ouviu de Epáfras. O Epáfras trouxe boa notícia acerca da fé dos colossenses e acerca da esperança dos colossenses que o Paulo está mencionando aqui nesta parte do seu texto. O Paulo, então, vai falar agora, o título aqui da minha versão, coloca-se o trabalho de Paulo no ministério. Né? O que o Paulo faz pelo Evangelho e que afeta, direto ou indiretamente, as igrejas, mesmo aquelas não plantadas por ele. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e vós aqui não são os colossenses. O Paulo está colocando os colossenses aqui dentro de um contexto geral das igrejas. O vós aqui são todos os crentes, de um modo geral. Vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério. Veja como Paulo, lá em Efésios, tinha mencionado também o evangelho como um mistério. Aqui ele também repete, né, porque ele está fazendo aí um contraponto com as religiões de mistério, só que diferente, né, dos gnósticos que mantinham a religião sob mistério, só eles, né, os iluminados, que tinham acesso, né, à revelação, à resolução desse mistério, né, os outros não tinham. O Paulo fala, então, que ele se tornou ministro, segundo o chamado de Deus, para tornar, a fim de tornar plenamente conhecido. Veja o que o Paulo está dizendo, plenamente conhecido. Não é eu não sou um iluminado, né? Esse mistério foi revelado a todos os crentes. Eu sou apenas um porta-voz para tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto. Veja, esteve oculto, não está mais. E mistério que um mistério que foi revelado não é mais mistério, né? Mistério só é mistério enquanto ele permanece encoberto. Se um mistério é revelado, então não há mais mistério. Né? O misterioso é o escondido. Né? O revelado já não é mais misterioso porque já se tornou conhecido das pessoas. Né? Então, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, não só aos apóstolos, não só um grupinho de iluminados, né? Mas foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse verso 27 de Colossenses 1 é maravilhoso para nós, né? Porque coloca aí, né, que uma vez que você está em Cristo e Cristo está em você, então, qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser a completação, né? Vai ser o Deus completar
a obra que ele iniciou. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança aqui não é como a esperança que alguém pode ter de que, no final, as coisas poderão dar certo. Não é a esperança que um torcedor de futebol que vai ao estádio assistir o seu time jogar, tendo a esperança de que o seu time vai vencer. Por quê? A vitória do seu time é apenas uma possibilidade. E aqui nós não falamos, quando nós falamos de consumação da obra redentora de Deus, nós não estamos falando de possibilidade. Nós estamos falando de certeza. Por que que nós temos certeza? Porque Deus disse, Deus prometeu. Né? O capítulo 5, verso 23 e 24 de 1 Tessalonicenses, garante que Deus vai completar a obra no corpo, alma e espírito e nos apresentar irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis, no dia da vinda de Cristo Jesus. E o verso 24 diz, ele é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Ele o fará. Ou seja, não é uma possibilidade. A esperança cristã não é uma possibilidade. A esperança cristã é uma certeza. A esperança cristã está depositada naquilo que Deus disse que faria. E como nós sabemos que Deus é fiel e por isso é cumpridor das suas promessas, então o que ele disse que vai fazer, ele irá fazer, como ele sempre prometeu e ele sempre fez. Então, isso é distinto, né, daquele conceito de esperança que normalmente a gente usa no cotidiano, né? A esperança de que isso aqui no final vai dar certo, a esperança de que eu vou lucrar nesse negócio, a esperança de que o meu time vai ganhar, etc. E tal. Aqui é uma certeza. A esperança cristã não é uma possibilidade, é uma certeza que o crente tem. Bom, o Paulo vai especificar um pouquinho agora para nós como é que é esse trabalho dele, né? Como é que ele faz esse trabalho? O que se pretende com o trabalho pastoral? O que se pretende com o trabalho da igreja, né? Vamos colocar como trabalho da igreja de um modo geral, né? Mesmo que aqui seja um testemunho do trabalho de um apóstolo, né? Que poderia ser correspondente ao trabalho de um pastor, de um missionário, mas na verdade isso tem que abranger o trabalho de toda a igreja, né? Como é que o Paulo faz o seu trabalho e qual é o alvo do trabalho pastoral da igreja, né? O Paulo vai colocar assim para nós, veja, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja qual é o alvo. Apresentar todo homem, aqui não é questão de gênero, né? Mas toda a humanidade, apresentar todas as pessoas perfeitas em Cristo. Já trabalhamos o conceito de perfeição lá no capítulo 3 de Efésios, né? Mas o objetivo do trabalho da igreja, o objetivo do ministério da igreja é apresentar todos os seus membros perfeitos em Cristo. E para isso, a ferramenta que o Paulo usa, que a igreja usa, é o anúncio do evangelho. E como? Qual é a metodologia do anúncio do evangelho? Aconselhando e ensinando, né? O Paulo diz no verso 29, por isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Então, esse é o trabalho do Paulo, esse é o trabalho pastoral, esse é o trabalho da igreja. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso, né? E como é que isso, o que isso resulta em termos práticos, né? Para o crescimento da igreja, pelo menos até aí, o verso 7 do capítulo 2. Mas eu já passei 3 minutos do meu horário, e eu encerro aqui e devolvo aí a palavra para a Marta, para a gente não explorar mais os irmãos aí. Obrigada, pastor.
Uhum. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada mais uma vez, pastor. Tenham aí uma boa noite de sono, uma boa semana. E que Deus abençoe cada um.